Olá, pessoal. Buenas tardes. Vamos a novamente empezar com uma grande contribuição e palestra de uma grande especialista. De hoje, a especialista, a doutora Graciela Mansur, da Argentina. Graciela é professora de dermatologia, pesquisadora clínica e dermatológica pediátrica, diretora do Centro de Pesquisa em Genomadermatose e Epidermólise Ampolar. Graciela, é um prazer tê-la conosco no 4º Congresso Debra Brasil. E uma expectativa enorme com toda a apresentação e também o compartilhamento de informações conosco. Muito prazer. E agora faremos parte do 4º Congresso. É com você, Graciela. Obrigada pela apresentação. Obrigada a você pelo convite, a vocês pelo convite. É um prazer enorme que tenham me convidado desde que começamos com a epidermólise bolhosa polar. É como diz o lema de vocês, se sente na pele, não é mesmo? O problema de cada uma dessas crianças. Então, existe o início das investigações pensando em como ajudar esses pacientes. Começaremos então com os biológicos na epidermólise bolhosa ampolar. Eu diria que é um tema novo porque não existe muita experiência, mas é uma luz importante que vem se aproximando para melhorar a vida dessas crianças. Podemos dizer primeiro o que são os imunobiológicos? São medicamentos obtidos de organismos vivos com tecidos que incluem soros, terapêuticos, toxinas, no nosso caso, anticorpos, citocinas, heparinas, produtos desenvolvidos pela engenharia genética que têm um custo alto para o desenvolvimento de tecnologias e talvez isso é um obstáculo quando queremos utilizá-lo. Mas, nesse caso, pacientes portadores de deficiência podem ser obtidos. Nos últimos 20 anos, desde que começamos a conhecer melhor os mecanismos fisiopatogênicos das doenças autoimunes inflamatórias, nos permitiu conhecer esses biológicos que estão direcionados para alvos terapêuticos específicos relacionados ao sistema imune. Então, foi assim que isso começou a ser aplicado à oftalmologia, a observar a boa evolução desses pacientes quando se começou a utilizar em outras áreas. E foi assim que os imunobiológicos atuam especificamente em alvos terapêuticos e utilizado em oftalmologia, gastroenterologia, primeiro com psoríase, pênfigo, dermatite atópica, e vemos que muitas dessas crianças compartilham situações similares, por exemplo, com a internação, porque existe uma inflamação sistêmica e existe a possibilidade de utilizá-los. Próximo. Sabemos que os imunobiológicos são vários. Temos os quiméricos, citoxinas, proteínas de fusão, quiméricos, monoclonais, humanizados. E esses nomes de anticorpos terminados em MAB nos dizem, através dos sufixos, por exemplo, se é murino, se é quimérico, 65% humano, como terminados com ZU, que são humanizados. Tem 95% de humanos, como certolizumab, o humano como adalimumab. E, claro, tem uma menor imunogenicidade. Quando nós temos uma terminação sept, sabemos que são receptores recombinantes ou proteínas de fusão, como o etarnesept, abatacept. Próximo. Os mecanismos de ação dessas moléculas, ao se unir a ligação ao ligante, existe o bloqueio do receptor e inibe, além disso, a coestimulação celular. E aqui temos diferentes exemplos produzidos através da lise celular. Fatores de crescimento, sinais intracelulares, que são o que nos ajuda a produzir os diferentes efeitos.
Nós vemos nesses trabalhos, e múltiplos trabalhos, que a epidermólise ampolar, especialmente as formas recessivas, as mais severas, ou simples, generalizada, ou juncional, não são componentes somente da pele, mas de algo mais. Sabemos que as unhas, as cavidades orais, é fundamental, por exemplo, a nutrição, porque senão as feridas não se cicatrizam, anemia dos pacientes também, que estão anêmicos. Então, as cicatrizes não se realiza a cicatrização e essa inflamação constante pode levar às complicações mais severas, como pode ser o caso do câncer de pele. Aqui vemos, por exemplo, que o dano tissular crônico determina a desregulação das vias inflamatórias, com um impacto inflamatório sistêmico importante. E, além de bloquear esse impacto inflamatório sistêmico, vem a ideia de utilizar esses biológicos. É importante, fundamental, cuidar das feridas, da cicatrização, evitar a colonização bacteriana, controlar a dor, o prurido e, claro, o câncer. Com tudo que nós dizemos aqui, a doença epidermólise amboliosa, nós temos uma questão sistêmica com grande impacto na sintomatologia. E as terapias biológicas determinam que atacará a citocina inflamatória através dessas vias. Isso é chave para reduzir a inflamação e, portanto, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Esse esquema, ele representa como alteração ou mutação que determina que haja uma barreira na lesão nos tecidos, um dano tissular e uma inflamação com vias que deveriam reparar a pele de forma recessiva, como uma remodelação do tecido que determina essa fibrose tão severa. Existe, portanto, uma resposta inflamatória sistêmica nesses pacientes, perda transepidérmica de água, alteração do pH, a disbiose, que também é crucial e importante neste mecanismo tão difícil, que é a formação da fibrose, da proliferação recessiva e o câncer. Há muitos anos já se pode ver, através dos estudos, no sangue dos bebês, com todas as citocinas, vemos que esses pacientes têm um aumento da interleucina 1B, 6, 2, do fator transformador beta, do interferon gama, do fator necrose tumoral, que diminuiu, mas há um aumento da interleucina 5. Então, esse desequilíbrio da doença inflamatória mostra que existe uma doença inflamatória sistêmica. Além disso, a dosagem da interleucina 6 e 12 também pode ajudar a avaliar o grau de comprovação. Em alguns pacientes, nós temos um quadro de epidermólise ampolar hereditária, está sempre estável e aí começa a piorar. E vemos que todas essas citocinas estão aumentadas. E às vezes, eu digo, existem trabalhos nos quais aparecem atenção com a epidermólise ampolar hereditária adquirida, com essa exposição a todos os epítopos. Além disso, de tudo que nós comentamos, e vendo, por exemplo, o avanço dos biológicos em dermatite atópica, que nós tivemos a possibilidade de usá-lo e observar como é bom para os pacientes. Rapidamente, eles têm uma diminuição da coceira, mudam a vida deles, de fato. Nós vimos e vemos diferentes artigos onde se utilizaram essa droga para o tratamento dessas diferentes dermatoses. E algumas delas, as vias envolvidas, TH2, como, por exemplo, a síndrome de Netterton, a epidermólise ampolar pruriginosa, a síndrome hiper-IgE.
doenças como Halley-Halley. Temos, portanto, uma mudança e uma diferença considerável. Fármaco biológico, ela atua como a subunidade alfa do receptor 4 e também é produzido, portanto, um bloqueio das vias de sinalização com uma melhora clínica significativa do prurido, que às vezes não deixa dormir nem sequer. E não funciona com outros medicamentos. De fato, isso faz uma diferença. Existe um círculo vicioso de coceira, arranhões, bolhas, que podem levar à infecção, ao aparecimento do Staphylococcus aureus, uma bactéria que coloniza e que funciona como um superantígeno e uma regulação da interleucina 4, através do uso da interleucina 4, 12, 22, que estimula a degranulação dos matocitos, uma inflamação com TH2 e uma inclinação para a resposta. Graças a isso, estamos bloqueando o receptor e a qualidade de vida e a melhora visível desses pacientes. Eu trouxe alguns artigos, e nesse caso nós podemos ver como dupilumab, que bloqueia o receptor da interleucina 4, e ao ser bloqueado, não ativará as vias de JAK1 e 2, que estimulam a formação das células B, D, monócitos, as células epidérmicas, fibroblastos, monócitos. Então, ao bloquear essas vias, bloqueará também toda a inflamação dos pacientes. Aqui eu trouxe diferentes artigos de pacientes com epidermólise ampolar. Não são tantos como as dermatites atópicas, como número, que não é tão importante, mas existem muitos artigos diferentes que mostram a evolução positiva e favorável do dupilumab. Aqui nós vemos outro paciente no qual os biológicos estão relacionados, nesse caso, mediante bloquear ou inibir a transmissão de JAK1, 3, ou seja, existe um receptor de citocina. Nós podemos ver que existe uma melhora de fato, e essa é uma medicação que de fato pode ser administrada via oral, e se pode ver a melhora de fato. Obviamente, sempre haverá a melhora certa do paciente. No arsenal terapêutico, pelo menos saber que nós podemos utilizar, que nós temos essas opções. Bom, aqui tem um esquema também com todos os inibidores, os novos aqui, aqueles que foram aprovados, o palbocimina, todos esses, baricitinib, todos eles atuam de diferentes formas, bloqueando as vias JAK1, que no final bloqueia a inflamação. Neste caso aqui, foi usado baricitinib, a gente pode ver uma diferença importante. As crianças que têm essas formas ficam desesperadas. Eu já tive uma paciente que está na tramitação para receber um desses imunobiológicos, uma vez que ele tem, de fato, essas lesões. Já usamos clobetasol como corticoide, mas a gente não consegue a melhora que a gente gostaria. Aqui a gente vê também o tofacitinib, que é uma molécula pequena que inibe o JAK1 e o JAK3. Elas se unem de forma seletiva e irreversível à união da ATP na quinasa. E ela bloqueia a transdução desses receptores de várias interleucinas, 2, 3, 4, 2, 4, 7, e consegue chegar a uma melhoria para os pacientes também. A gente também viu, por exemplo, que em pacientes com EB distrófica recessiva, fazendo o teste de IgE, a gente encontrou níveis elevados. Nesse caso, funciona muito bem
nomalizumab, que para esses pacientes que têm muito prurido, é preciso fazer a dosagem de IgE e, se ela tiver elevada, o uso do omalizumab é indicado. O apremilast também, que é um inibidor da fosfodiesterase 4 e da THD, diminui a inflamação da TH17, e a gente viu também artigos em que foram usados com bons resultados. Não sempre, mas com alguns bons resultados. Hovnanian e Helen Rago e outros autores, especialistas em itioses, em EB, fazendo testes, sabendo que o problema é sério, eles viram que as vias danificadas também estão danificadas nessas alterações. Inibidores tópicos podem melhorar, principalmente as dores nas plantas dos pés que esses pacientes têm. Porque a gente fala, olha, tem um problema, uma EB simples, sem compromisso sistêmico, mas o paciente fala, eu não consigo andar, eu tenho dor, e é uma dor nociceptiva, a gente não sabe bem o mecanismo, mas deve ser por causa das citocinas liberadas, é uma dor muito severa. É preciso cuidados paliativos para controlar essa dor. Então, tem também esses inibidores para ver se eles bloqueiam essa cascata inflamatória produzida aqui. Também conseguiu-se aqui, nesse caso, com o mTOR, os inibidores mTOR, conseguimos bons resultados. Esta medicação foi aprovada na Europa e na FDA para distrofia muscular de Duchenne. É uma molécula pequena que pode ser dada por via oral, que permite a síntese de proteínas funcionais de longitude completa por meio da leitura da PTC ribossomal, da mesma forma que a gentamicina atua, né, que é aplicada de forma endovenosa, porque há uma proteína truncada que não pode cumprir a sua função. Então, a gentamicina permite que essa proteína que está ruim seja lida como boa, então o paciente melhora. A gentamicina é mais complicado, porque tem que dar de forma endovenosa, pode produzir toxicidade renal, então, aparentemente, é uma opção mais para ter ali no bolso. Vamos a la última parte, que es el cáncer y epidermis ampollar. Sabemos que las formas recesivas tienen una incidencia mucho mayor de carcinomas de células escamosas agresivos de piel y mucosas, con una frecuencia creciente desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana. Por eso uno dice, cuando tengo una distrófica recesiva, desde los 9 años ya empiezo cada 3 meses a controlar. Es importante dar la pauta de alarma a las familias y se constituyen la principal causa de muerte de estos grupos de pacientes, con un riesgo acumulado del cáncer metastásico del 38% a los 35 años de edad, y va aumentando obviamente con la edad. En general, el carcinoma espinocelular ocurre en el 1% de la población blanca. Sin embargo, en estos pacientes a la edad de 55 años es de una frecuencia del 90%. Así, miren qué importante que es. Y no solo es un carcinoma espinocelular, sino que sabemos que es muy agresivo, que es muy metastatizante, que tiene a veces formas sincrónicas, empieza a crecer en varios lados a la vez, y esto es lo que lleva muchas veces a la muerte a nuestros pacientes. La siguiente, están en las distróficas, las de la unión, y especialmente en aquellos pacientes que tienen úlceras crónicas e infectadas, que no hay un buen manejo de sus heridas. Por eso es importante la higiene adecuada, el cuidado de las heridas y tratar de evitar que estén tan colonizadas y siempre con gérmenes. En general, esas heridas permanentes en piel y mucosas, la siguiente, determina que haya una inflamación constante, un defecto cutáneo que permite que haya también la siguiente, desbalance en el microbioma, entonces ese defecto cutáneo trae infección, inflamación, produce esa fibrosis, ese impacto sistémico con la desbalance en el microbioma. La siguiente, y finalmente, esa locura que hay por cicatrizar determina esas aberraciones, esas deformaciones en mitón, y finalmente el carcinoma espinocelular. La siguiente. Aquí vemos en este
en este gráfico que está muy bueno, cómo hay una piel normal, la cantidad de fibroblastos y de células que observamos es completamente diferente a una piel en la cual hay una herida que ya empieza a colonizarse con las ampollas. Vemos que ya hay esas ampollas recurrentes producen inflamación, las células van aumentando las citoquinas, los factores de crecimiento, los vasos, va a haber una angiogénesis, una secreción de factor transformante beta y otras citoquinas que al final en ese crecimiento y en esa inflamación, en deposiciones de las células matriz extracelular, determina la formación finalmente del cáncer de piel. La siguiente. Las opciones cuando aparece este cáncer espinocelular son varias, pero uno prefiere el tratamiento quirúrgico con un margen amplio si está localizado. Y uno ve, vamos a ver qué pasa con los ganglios, y otros dicen si es muy aumentado, algunos recomiendan la amputação porque é muito agressivo. Em alguns casos, a recomendação é de amputação. O tratamento não cirúrgico é radioterapia, quimioterapia, e estas alternativas biológicas, como os inibidores de fatores, de receptor de fator epidêmico, como o cetuximab e o erlotinib, e a imunoterapia, que também está sendo usada quando não as outras acima não funcionaram. Com semiplimab, pembrolizumab, com rigocentin, que é um polo-like-kinase inibidor, que se vem aumentados em pacientes com tumor. E quando esse inibidor interrompe essa mitose, isso leva à apoptose das células doentes. Aqui a gente tem um paciente que me falou, eu estou com uma lesão aqui que não se cura, e a gente tem que pensar qual o tempo adequado para a cura, tem que verificar as modificações das feridas, pensar na possibilidade de carcinomas, fizemos a biópsia, o crescimento ali foi muito rápido. Ainda bem que nesse caso aqui não houve uma metástase. Como é uma pessoa jovem, então a gente preferiu fazer a cirurgia, uma cirurgia extensa, com enxerto cutâneo, com reconstrução, e já faz 10 anos esse paciente está bem. Mas pode acontecer, a gente tem muitos pontos com metástase que não podem ser submetidos a esse tratamento, então esses inibidores de ponto de controle imunológico apareceram, normalmente tem receptores nas células PD1, e a mesma coisa acontece na célula tumoral, que é o PDL1, e quando eles se unem, primeiro era a célula T, os receptores na célula T. Quando eles se unem sem a destruição, porque muitas vezes se produz uma cascata de destruição que também é ruim. Então, há um equilíbrio entre PD1 e PDL1, mas o que acontece é que nesta célula tumoral que está crescendo, esses PDL1 aumentam, e quando a gente consegue bloquear com esses imunobiológicos, a célula tumoral morre e há uma resposta importante. Aqui a gente vê um artigo com avanços em tratamentos, pesquisa, principalmente pesquisas com o tratamento com novilumab, semiplimab. Esta foi uma paciente nossa com esse câncer sincrônico que apareceu em vários lugares, ficou assim em um mês só. Ela disse, eu não tinha nada e agora eu tenho essas verrugas. Claro, não eram verrugas, mas o uso do novilumab, no nosso caso, diminuiu bastante todas essas lesões. De qualquer forma, era um processo muito avançado, não com muita resposta, mas no princípio a resposta foi muito boa. Eu trouxe como um exemplo, quando a gente teve essa paciente com uma forma muito severa, nós pensamos nos diferentes imunobiológicos que a gente podia usar, e a gente viu que o pembrolizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-PD1, cuja utilidade a gente já havia testado. Aqui a gente tem mais algumas imagens.
É um xeroderma pigmentoso com um carcinoma muito agressivo espinocelular. E aqui nela funcionou muito bem. Então a gente pode ver que o pembrolizumab funciona muito bem como bloqueador de anti-PD1. Aqui, depois de 2 meses de tratamento, a gente viu que o tumor desapareceu. E que se fosse feito do ponto de vista cirúrgico, não sei se seria possível. O pembrolizumab, também há muitos artigos sobre ele, a gente está procurando evidências, muita gente está... Eles são produtos caros. Aqui o pembrolizumab foi usado nesse paciente, olha a melhora nesse carcinoma. O semiplimab também é outro inibidor monoclonal anti-PD1, administrado com 350 miligramas intravenoso a cada 3 semanas, sem eventos adversos, com a boa resposta durante 2 anos. O câncer aí está sob controle. E cheguei no final da minha apresentação, tomara que eu não tenha passado muito do tempo. Muito obrigado pela atenção. Desculpem pelas dificuldades que muitas vezes a gente tem por causa da internet, mas eu estou muito agradecida pelo convite. Isso me faz sentir que tudo que eu trabalhei durante muitos anos foi de proveito. Pelo menos a gente pode se conhecer, isso também é